Olá pessoal, este é o episódio 01 do podcast do CrossFit Athena. Me chamo Lilian, sou a host desse podcast e estou aqui sempre muito bem acompanhada do meu marido, Márcio Fernando. Dá um alô aí pro pessoal. Hoje nós vamos falar sobre nutrição e CrossFit, com ninguém menos que Iago Mendonça. Oi, Iago. O Iago é nutricionista, especialista em nutrição esportiva e clínica, tem formação em modulação intestinal, antropometrista ISAC nível 1, atleta de fisiculturismo por 6 anos, com alguns títulos estaduais, é nutricionista do Márcio desde 2017, meu nutricionista. Algumas vezes. Meu nutricionista desde 2020. Oi, Iago, tudo bem? Tudo tranquilíssimo. Falei tudo certinho? Tudo certíssimo, na verdade. Bora começar, né? Nem todo mundo sabe, mas o CrossFit ele não é só pegar peso, andar de cabeça para baixo, subir em corda. O pessoal do CrossFit precisa estudar, né? E lá no curso Level 1 do CrossFit, eles têm uma pirâmide, que é essa que está aqui, que é a pirâmide da hierarquia teórica do desenvolvimento de um atleta. E na base dessa pirâmide a gente tem a nutrição. Por isso que hoje a gente achou importante iniciar sobre esse tema que é a nutrição com você. Então, Perfeito. Vamos iniciar nossas perguntinhas. A gente colocou uma caixinha de perguntas lá no Instagram da Athena. E a gente selecionou algumas, acrescentou outras. Iago, pela sua apresentação, a gente já sabe que você é um cara da musculação, que gosta de puxar ferro e tal. Você pratica outros esportes? Como que é a sua rotina de treinos? Hoje, além da musculação, eu tô treinando esporte de luta, né? Comecei com o Muay Thai, mas hoje eu tô treinando tanto o Muay Thai, mas também o boxe, né? Não treino só o Muay Thai como iniciei esse esporte de luta, mas também adicionei o boxe, que tive mais familiaridade e estou gostando muito, né? Mas a musculação sempre é minha base de treino, que eu faço 6 vezes na semana. O boxe hoje, por exemplo, já tem 2 semanas que eu não estou conseguindo por conta da rotina. E até falando da pirâmide, né? Tem alguns pontos aqui que eu acho que a gente já pode aproveitar também para falar da pirâmide. Tá? Se você já quer falar um pouco sobre essa pirâmide, do que realmente a gente pode conversar sobre essa pirâmide, não só entender que a nutrição é a base de todo o esporte, né? Se pensar o esporte, a pessoa vai ganhar condicionamento, a pessoa vai treinar ginástica, a pessoa vai fazer o levantamento de peso. E quando eu vi essa pirâmide, eu tive uma curiosidade e é uma forma de trabalho que eu faço também com os meus atletas de CrossFit, que é muito alinhado com realmente isso daqui. E antes eu nem sabia que existia essa pirâmide, para ser sincero. A nutrição como base, tá? Hoje, no meu pensamento de estratégias nutricionais, aqui pegando como base essa pirâmide, tem alguns pontos que a gente pode avaliar que a base da nutrição, beleza, a pessoa vai comer corretamente, não tem nenhum problema, e vai ganhar condicionamento metabólico. A pessoa vai comer corretamente, vai ganhar condicionamento para fazer um esporte de ginástica. Agora, pensando em estratégias nutricionais, como que eu costumo trabalhar? Condicionamento, nesse ponto verde, na grande maioria das vezes, é onde eu começo a aumentar um pouco o carboidrato daquele paciente que quer ganhar condicionamento metabólico. Por quê? Começar a performar no CrossFit, ele tem que ter um consumo de carboidrato um pouco maior do que ele pensa que realmente não precisa. Então, pensando em condicionamento, primeiro ponto, carboidrato já um pouquinho mais alto. A prova de CrossFit, o CrossFit Games, por exemplo, ele pega todos esses pontos que são avaliados aqui, que eu utilizo como estratégias dentro do meu consultório. Então, já para englobar realmente todo o esporte, a gente avalia o CrossFit, avaliando, obviamente, essa pirâmide, mas também lembrando que o ponto principal também, claro que não é a base principal como a nutrição, mas tem que existir, é o descanso. Não adianta a pessoa só pensar em treinamento se ela não tiver o descanso correto e também no descanso tiver uma alimentação ao ponto de melhorar condicionamento, melhorar a ginástica, melhorar a força adequada para isso, que ela não vai performar pensando que pode performar não tendo descanso. Então, ela tem que ter o descanso também dentro dessa pirâmide. Tão importante quanto se alimentar e fazer os exercícios é descansar, né? Com certeza. Dormir bem, né? É
um ponto principal, eu acho que a galera também esquece muito, né? Do sono. Melhorar a qualidade do sono. Além de descansar acordado, descansar dormindo bem, né? Sim. Muita gente não tem um sono reparador, né? Sim. Nossa próxima pergunta é: como que a nutrição entrou na sua vida? Como que você escolheu fazer essa faculdade de nutrição? Você que é um cara do esporte, você já pensou em fazer educação física ou algum outro curso? Não, realmente sempre pensei em fazer nutrição. É um negócio meio que engraçado. Porque quando entrei realmente na faculdade de nutrição, minha turma era bem pequena, inclusive ela foi combinada com uma turma bem mais à frente, porque não fechamos turma. E só tinha eu de homem na turma. A galera ficou, pô, a gente percebe que tu treina, mas por que você não fez educação física ao invés de nutrição? Aí eu falei pra galera, mas é por isso mesmo que eu não fiz educação física. Eu não quero saber sobre treinamento. Eu quero saber o porquê de treinar e o porquê e o que ele precisa fazer, na verdade, para ele performar no treinamento. E aí eu entendo que vai entrar a nutrição esportiva. Então, desde o momento que eu entrei na faculdade, eu já sabia que queria nutrição esportiva, não só nutrição no modo geral. Então, desde o início, a minha ideia sempre foi trabalhar com nutrição esportiva, que lá atrás, antigamente, as pessoas, mas você vai viver realmente a nutrição esportiva aqui em Teresina? Será que vai ser uma realidade para você, sabendo que não existem tantas academias que têm consultórios de nutrição? Eu não, independente disso, eu vou trabalhar com nutrição esportiva. É esse o meu foco, porque eu quero trabalhar e mostrar para as pessoas que elas precisam se alimentar corretamente para, independente da atividade, ela conseguir performar. Não entender que performance é somente trabalhar com o atleta. A gente precisa performar em qualquer atividade que a gente exerça no dia. Isso foi em que ano que você entrou na faculdade? 2015. Não, 2015 nada. Eu entrei na faculdade em 2011. 2011. Me formei em 2015.2. Mudou muito, né? Mudou muito. E você resolveu entrar fazendo o quê? Na base, Na base, total. Aprender a base mesmo para performar no esporte. E como que você se tornou um nutricionista, referência no CrossFit, sem ser um crossfiteiro? É engraçado também isso. Outro ponto também, né, como eu falei, sempre a minha ideia é trabalhar com nutrição esportiva. Eu entendi isso. O que eu preciso? Para trabalhar com nutrição esportiva, eu preciso entender, além da nutrição esportiva, eu preciso entender dos esportes que precisam da nutrição esportiva. Então, independente do esporte, hoje eu consigo trabalhar, porque a gente consegue criar as estratégias e conhece as individualidades de cada indivíduo que performe qualquer que seja a atividade ou esporte. Faço musculação, eu preciso disso. A gente vai entender. Eu trabalho com triatleta, a gente vai precisar disso, a gente vai entender. A mesma coisa do CrossFit. Quais são os pontos específicos para trabalhar com CrossFit? Claro que existem suas peculiaridades, mas, obviamente, a gente tem que ter esse entendimento, porque a gente deve se manter atualizado para as novidades que chegam aí no mercado, que são os artigos científicos. Então, sempre como base, foi realmente estudar de artigos científicos e também participar de congressos de nutrição esportiva. Desde o primeiro período, eu participo realmente de congressos de nutrição esportiva, né? Então, desde o início mesmo, até já fui organizador de eventos e palestras aqui de nutricionistas esportivos vindo para cá. Então, foi uma das coisas que eu sempre pontuei, sempre pontuo. A nutrição esportiva tem muito o que crescer ainda, né? Porque é um espaço muito amplo e a gente atende uma pequena parcela da população ainda pensando nisso. Mas você chegou a testar o CrossFit, ir até um box, fazer um treino para ver como que é na realidade? O Márcio já me chamou algumas vezes, né? Já fui passar mal várias vezes também, tá? Passei muito mal, porque obviamente não era o meu esporte, nunca foi meu esporte. E sempre quando eu busquei o CrossFit, não era o momento correto, porque eu estava em preparação para o fisiculturismo. Então, estratégias diferentes que eu estava utilizando na alimentação, que não eram condizentes para o esporte do CrossFit. Não tem relação direta, né? Então, era uma coisa que dava muito errado toda vez que eu ia. Mas, eu até brinco, eu nunca fui pro CrossFit porque eu sou muito competitivo, né? Então, se eu for pro CrossFit, eu não consigo ir para brincar. Tipo, eu costumo falar isso, que não vou somente para ficar ali treinando, vou gostar disso aqui, ficar treinando, mas não vou competir. Não,
Então, prefiro não treinar, porque minha ideia, se fosse ir pro CrossFit, era eu vou treinar CrossFit, mas minha ideia lá na frente é competir no CrossFit. Entendeu? Futuramente, quem sabe. Não, uma coisa muito importante para quem está iniciando no CrossFit é conseguir respeitar o processo. Né? Porque se a pessoa não respeita o processo, ela acaba realmente se lesionando, porque ela vai querer pegar uma carga que ela não tem ainda condições. Justamente. O CrossFit não é lesivo. As pessoas que não entendem o processo. Exatamente. Qual a importância de uma dieta bem orientada, calculada, para uma pessoa que quer conquistar um objetivo específico, seja ele performance, ganho de massa, perda de gordura? Pronto, até voltando um pouco para a pirâmide, né? A gente tem que entender em qual nível essa pessoa está de treinamento também. É o ponto principal que eu vejo. Ah, não, a pessoa já chega para mim, treino CrossFit. Beleza. A pessoa, não, preciso comer muito. Será que precisa comer muito? Só porque já está treinando CrossFit? Tem quanto tempo de treino de CrossFit? Qual a sua frequência do treino do CrossFit? É uma sessão de treino? 2 sessões de treino? O que você come antes? O que você come após o treino de CrossFit? Então, são várias questões que a gente precisa avaliar para criar a estratégia realmente eficiente para isso. Não só distribuir macronutrientes ou pensar em calorias para começar a entender a performar no CrossFit. Então, por exemplo, quero emagrecer e estou treinando CrossFit. Consigo? Muito. Né? O CrossFit, a gente consegue criar, na verdade, hoje eu imagino que todas as possibilidades do físico para se mudar, pensando em hipertrofia, pensando em emagrecimento, pensando em performance. Só que, claro, precisa de uma estratégia nutricional correta e alinhada para isso, de acordo com o treinamento, como até a gente já viu aqui. Né? Não adianta eu pensar, meu foco é na ginástica. A pessoa sempre vai ter um volume de comida muito alto, sempre é uma caloria em superávit calórico. Não, nem sempre. Porque ela precisa performar na ginástica e aí, no início... Se ela estiver pesada... Ela não vai conseguir. Então, no início que ela estiver treinando a ginástica e tiver um peso excedente na balança, ela não vai conseguir performar na ginástica. Nesse assunto, eu até queria falar um caso meu pessoal. Queria saber se você acha que faz sentido. Eu treino CrossFit sem ser muito sério, mas eu tô lá, né, no box desde 2016. Hora paro, hora volto. Mas... desde o início, eu não fazia dieta nenhuma. Eu fazia tudo da minha cabeça. Sim. E eu percebia que chegava um certo momento que eu ficava doente. Todo mês eu ficava adoecia. Eu não conseguia. Eu sinto que era como se o meu corpo ele não tivesse preparado para aquele excesso de atividade, de exercício. E depois que eu iniciei o acompanhamento nutricional com você, eu não fiquei mais doente. Eu conseguia treinar o mês inteiro, ininterruptamente, meses seguidos, sem adoecer. Isso faz sentido? O fato de eu não ter uma alimentação condizente com a minha atividade pode fazer eu me sentir doente, com a imunidade baixa, essas coisas? Sim, com certeza, né? É a primeira doença que aparece, na verdade, né? Patologia que pode aparecer. Quando o indivíduo realmente não está alinhado com a alimentação, é a inflamação de garganta. Né? A imunidade caiu, acordei no dia seguinte sentindo minha garganta. Por quê? Provavelmente a pessoa criou uma estratégia que não está sendo passada pelo seu nutricionista ou até mesmo não está seguindo as recomendações do profissional que está lhe acompanhando ou, sei lá, não tem um acompanhamento e provavelmente não está sendo o suficiente que a pessoa esteja ingerindo no dia a dia e começa a sentir esses desconfortos. E é esse o ponto, né? E aí a gente volta novamente, a gente não deve pensar só em calorias, só em macronutrientes, que distribuir isso, se a gente colocar no chat GPT, a gente consegue, né? A gente consegue uma dieta pronta. Então, a individualidade, a forma que é feita as estratégias, é algo pessoal, é algo que o nutricionista precisa entender que realmente não é só isso, não é só um bloco que existe, só macronutriente e caloria, né? Existem várias vertentes que a gente vai pensar já em micronutrientes, vai começar a avaliar exame para realmente correlacionar o que realmente está reduzindo sua imunidade, entendeu? Então, já também puxando para os exames laboratoriais, a gente também consegue avaliar seu estado de treinamento, em qual momento você está no treinamento, pelos seus exames laboratoriais, entendeu? E aí a gente também consegue criar as estratégias para dentro disso. Os sintomas, a rotina também, tudo isso influencia, né, no cálculo da dieta. Tudo, na verdade. Iago, e com a sua experiência, existe diferença na dieta voltada para o atleta de CrossFit para a dieta voltada para um atleta de outra modalidade? Muita diferença, né? E
pegando como gancho logo a pirâmide, mas a base realmente da nutrição, não vamos realmente comparar nenhum outro esporte com o CrossFit, né? Porque cada um tem suas peculiaridades, óbvio. Para a pessoa iniciar no CrossFit, a pessoa tem que entender que a necessidade básica dela vai ser glicose, né? Primeiro início de esporte, primeiros treinos, ela necessita de uma carga calórica de carboidrato que provavelmente ela nunca fez. Eu até digo realmente que ela nunca fez, por quê? Porque as pessoas vêm às vezes de outra atividade, né, que seja, vêm com algumas restrições e quando chega para o CrossFit começa a passar mal no treino e não consegue entender o motivo disso. E é justamente por isso. A necessidade calórica, a necessidade de carboidrato que o CrossFit demanda é muito maior do que eu acho qualquer outra atividade. Claro que comparado ao Endurance é mais baixo, mas há outros esportes que precisam de força é muito maior. Essa é a principal diferença, Essa é né? a principal diferença, a necessidade de carboidrato. Agora uma perguntinha. O que você acha da frase "eu treino para comer"? Não acho correta essa frase, né? Não tem sentido algum. Principalmente se a pessoa pensa em emagrecimento, uma coisa que era para ser simples, mas não se torna simples porque existe essa indagação. Eu treino para comer, mas não estou conseguindo emagrecimento. Claro, a sua pergunta já está respondendo a sua resposta. Já está respondendo, na verdade, essa pergunta. Quem treina para comer engorda. Na maioria das vezes, né? Porque quando a gente pensa em caloria, a gente não pensa só no dia. A gente tem que pensar na semana, a gente tem que pensar no mês. Então, quando a gente pensa em déficit calórico, pensando em emagrecimento, a gente tem que ter um saldo negativo na semana completa. Não é de segunda a sexta, é de segunda a domingo, de segunda a segunda. Sim. Entendeu? Então, se a pessoa tem que consumir 1.500 calorias durante todos esses dias e chega lá na sexta-feira, já começa a adicionar coisas que muitas das vezes ele nem fala para o nutricionista, mas quando chega para o resultado, não mostra o resultado adequado, né? E a gente começa a fazer as perguntas e começa a perceber que realmente foi adicionado algumas coisas. E por não conseguir quantificar essas coisas, a gente não consegue calcular realmente essas calorias exatas. Mas percebe que não está tendo emagrecimento, porque obviamente está adicionando caloria. Nutrição, eu falo, é um cálculo básico de matemática. Se a pessoa consumir mais calorias do que necessita, ela vai engordar. Simples. Se ela consumir menos calorias do que ela precisa, ela vai emagrecer. Entendeu? Uhum. Pensando em emagrecimento de massa corporal, peso corporal. E aí, a gente já, de estratégia, a gente vai pensar, a conversa vai muito mais na frente. Perder só gordura, perder gordura e ganhar massa muscular, e aí a gente já pensa de forma muito mais abrangente. Porque tem também o caso que a gente imaginar assim, consumir 1.000 calorias de sorvete, de hambúrguer, é muito fácil. É muito fácil. Agora, gastar 1.000 calorias no treino não é fácil, né? E nem sempre gastar 1.000 calorias no treino quer dizer que você gastou o que você comeu. Muitas das vezes não tem nenhuma relação, né? Na maioria das vezes realmente não tem nenhuma relação. Isso acontece muito quando se compara com bebida alcoólica. Bebi só 3 cervejas no final de semana, isso não vai atrapalhar a minha dieta. Beleza, mas junto com a cerveja você combinou o que tanto? Ou realmente só foi essa quantidade de bebida alcoólica? Então a gente começa a pensar aí de fisiologia do exercício que álcool já não metaboliza em um dia só. Precisam de vários dias para ser metabolizado e ser excretado pelo organismo. Entendeu? Então não é pensar justamente isso. Eu treino para comer, eu treino para beber, eu treino para viver. Né? Caramba, vai viver eternamente para isso? Tem uma hora que a conta pode chegar. Né? E não vale a pena pagar essa conta, eu acho. E ela vai ser cara. Ela vai ser cara, às vezes nem passamos. Iago, você consegue ler os seus pacientes? Se ele vai assim na sua primeira consulta, você já consegue perceber se ele volta, se ele vai seguir dieta, se ele é uma pessoa assim mais disciplinada, porque tem uma conversa ali, né? Assim, você acaba conhecendo um pouco do seu paciente, mas eles às vezes mentem. Na maioria das vezes. Você consegue, com a sua experiência, assim, já de primeira, imaginar o que vai vir na próxima consulta? Sim, né? Não de cara, imediatamente, às vezes a gente não consegue. Mas a dieta base, a primeira vez que eu estou vendo esse paciente, hoje aqui no consultório, a base da dieta
vai ser eu conhecer esse paciente, né? Para ele chegar no segundo encontro e eu perceber, então você é o que eu imaginava, entendeu? Então, a partir disso, eu consigo realmente quantificar aí, já pensando na quantidade de carboidrato, já pensando no saldo calórico que a gente pode pensar que ele realmente precisa consumir, que sempre, né, nesse primeiro encontro, na primeira consulta, a gente faz, eu costumo fazer vários cálculos para calcular a dieta, né? Pega a taxa metabólica basal, né, que é a quantidade mínima necessária que o organismo precisa para se manter em funcionamento, né? Primeiro, essa base. Segunda base, eu vou quantificar o que ele está consumindo na dieta dele, independente se ele segue dieta ou não. Dieta, eu tenho esse conhecimento que é tudo que ele consome no dia a dia, repetidas vezes, sem perceber, né? Então, começa a quantificar isso e combina aqui com a taxa metabólica basal. Já tenho esses dois números, beleza, eu vou fazer o meu cálculo. Aí no meu cálculo eu vou saber o que ele realmente precisa, o que ele treina, começa a avaliar. Treina CrossFit? Beleza, vou pontuar que ele precisa basicamente disso daqui de caloria. Como é a rotina dessa pessoa? Ele, além do CrossFit, tem uma rotina muito puxada, eu vou quantificar mais um pouco aqui de caloria, porque obviamente ele não gasta caloria só comendo, né? Só não necessita de comida para o treinamento. E o que tem de suplementação que a gente precisa utilizar ou que ele já esteja utilizando? Novamente, a gente joga no cálculo e aí sim eu vou conseguir ter minha base de cálculo para conflitar com o que eu já peguei de base para ter noção do que ele precisa consumir. A taxa metabólica, do que ele consumia e do meu cálculo. Pegando essas três bases, aí sim eu vou saber, você precisa de pelo menos isso daqui. A sua realidade está muito abaixo disso ou está acima disso. Na maioria das vezes está abaixo disso. É o que mais acontece no consultório, incrivelmente. Você está consumindo bem menos calorias do que você precisa. Porque quando a gente olha, uma dieta de 1.000 calorias é pouca comida. Depende, como você falou. Pensando em calorias relativamente vazias, sorvete, pizza, hambúrguer, essas coisas, a gente vai pensar que é fácil bater 1.000 calorias. Mas quando a gente distribui isso em comida... Comida de verdade, é comida, né? De verdade, aí a gente percebe que tem um volume alimentar ok. E as pessoas, às vezes, nem estão consumindo 1.000 calorias. Então, uma coisa importante para o paciente, que muitas vezes ele não faz, é voltar para o retorno, né? Porque é aí que você vai avaliar o que você fez na primeira consulta. Então, o erro de muitos pacientes é pensar que no primeiro encontro já vai ter um resultado. Tudo e seguir aquela dieta por um ano, sendo que ela não está ajustada à realidade dele, né? Porque ela não voltou lá. E isso acontece muito também. Acontece da pessoa ir a primeira vez e não voltar mais. Então, volta, vai a primeira vez, aparece depois de 5, 6 meses, aí voltou, não, Iago, mas tô vendo aqui que o resultado não era o que eu queria. Beleza, mas era para você retornar daqui a 40 dias, não era para ter retornado daqui a 6 meses. Principalmente para a segunda, né? Que é onde você vai ver o que você fez e fazer os ajustes necessários. Justamente, né? Sim. Então, no primeiro contato com o paciente, você consegue perceber se ele vai rolar, se ele não vai? Existe estratégia para fazer ele se manter na dieta, ele voltar, ele continuar? Sim, eu costumo adicionar uma refeição que ele já faz, mas ele não percebe que faz. Por exemplo, consumo doce todos os dias. Beleza, bora pegar esse doce e botar realmente no cálculo da dieta. Beleza, calculo tudo bonitinho, ok. Chega no segundo encontro, a gente percebe que ele não está consumindo só isso aqui de doce que ele realmente no primeiro encontro falou que estava consumindo. Entendeu? Então, são algumas estratégias que a gente consegue perceber que no primeiro encontro, eu vou pegar ele bem aqui. Eu vou botar o que ele consome, mas que ele não percebe, que quando eu for avaliar ele de novo, eu sei que vai dar ruim. E ele vai sair do consultório falando para todo mundo, nossa, meu nutricionista é muito legal, ele colocou um chocolate para eu comer. Justamente, né? A propaganda boca a boca vai rolar, mas quando a gente chega no segundo encontro, ele não teve resultado, às vezes, ele não comeu um quadradinho, ele comeu uma barra. Ele comeu uma barra, é isso, né? É justamente isso. Acontece. Acontece demais. Iago, hoje em dia, né, com as redes sociais e a internet, todo mundo tem acesso a tudo quanto é informação, isso não é diferente na nutrição. O que você acha que é importante para uma pessoa que está acessando uma informação sobre nutrição, os cuidados que ela deve ter em relação a isso?
Primeiro ponto, realmente, procurar o profissional de nutrição, né? Não ir por redes sociais, porque existe mais desinformação do que informação. E começar a filtrar isso das redes sociais. E conflitar mesmo com o profissional. Não ter vergonha de conversar com o profissional, nem que não seja paciente, mas, sei lá, aparecer uma dúvida na rede social, que seja, manda para algum profissional de confiança. Né? No direct, mensagem no WhatsApp, independente. Isso daqui realmente é verdade? Isso daqui realmente está acontecendo na nutrição? E aí? O profissional é para entender, né, sobre essas atualidades e aí responder essas perguntas também, para não ficar realmente nessas desinformações que acontecem nas redes sociais. Isso faz bem hoje e daqui a 5 anos isso faz mal. Isso faz bem agora, daqui a 1 hora isso vai fazer mal. Entendeu? Então, acaba que hoje a nutrição realmente se tornou muito isso. Isso faz bem, isso faz mal. Isso faz bem, isso faz mal. Né? E não é para se tornar isso, na verdade. Então, o mais importante é se certificar da fonte. Quem que está falando? Justamente. É um blogueiro que não entende nada de nutrição? Justamente. É um profissional da saúde que estudou aquilo, que está baseado em estudos científicos, né? Justamente. Até mesmo quando tem base científica, a gente precisa também conhecer o artigo científico. Como é que foi feita a metodologia desse estudo? Né? O que realmente foi mostrado nesse estudo que você está realmente confiando no que está sendo acordado aqui nessa informação. Esse estudo se adequa à sua realidade? Né, também. É isso. Você nos contou aqui que entrou na faculdade em 2011, se formou em 2015, que lá na época nem tinha alunos suficientes, teve que juntar as turmas para se formar. E a gente vê hoje que já as faculdades de nutrição já estão mais cheias. Eu queria saber qual a sua opinião em relação à nutrição na atualidade e para o futuro. Até uma frasezinha que eu botei no meu Instagram recente, né? Que a nutrição está se tornando aquilo que eu imaginava lá atrás e que não é o futuro, é o hoje. E o nutricionista que não se atualizar, eu acredito que ele pode ficar um passo atrás, pensar que a nutrição é somente aquilo de consultório, você trabalhar somente no presencial. Mas, claro, eu particularmente sempre falo que gosto muito do atendimento presencial. Não vou tirar nunca isso do meu trabalho. Mas eu sei da necessidade de se criar um suporte além do presencial. Né? Para ter um suporte online, porque, obviamente, eu só tenho um contato com a pessoa no mês. Então, às vezes, a gente só consegue perceber onde que errou, onde a paciente errou, daqui a 30, 40 dias. Então, eu tendo um acompanhamento semanal ou quinzenal, eu consigo antecipar e realmente identificar onde que ele está errando na dieta. Então, isso é um ponto que realmente já é a nutrição da atualidade. Fazer esse acompanhamento, esse suporte de acolhimento. Né? Se você trabalha com gente, se você trabalha com humano, né? Você tem que ter esse acolhimento e entender o humano como diversas responsabilidades. Né? A pessoa não vai seguir a sua dieta 100%, sempre. Não tem como. Então, a gente precisa criar essas estratégias como profissionais para entregar esse suporte, identificar isso. E, além disso, ter os materiais que a gente consegue utilizar também para facilitar, entre aspas, o nosso trabalho de identificar o gasto energético, de avaliar a composição corporal. Então, a gente realmente deve se manter atualizado e, obviamente, estudando sobre diversos assuntos para se manter nessa profissão, eu acho. Até agora a nutrição cresceu e você entende que ela vai crescer mais ainda. Vai crescer mais ainda, né? Porque hoje, por exemplo, no meu consultório, se for pensar em avaliação física, além da composição corporal, a gente consegue também avaliar o gasto energético basal, que é esse gasto que o paciente precisa para se manter vivo, basicamente, né? Que é a calorimetria. Um exame padrão ouro para a gente avaliar isso. Então, já é um outro instrumento que a gente tem a certeza que, se ele fizer aquilo, vai facilitar o nosso trabalho, vai facilitar o resultado dele. Entendeu? E o suporte é mais, como eu estou lhe dizendo. Né? Esse suporte semanal faz uma diferença absurda. Do nada, a pessoa, às vezes, muda a rotina. Sim, e eu acho que o crescimento da nutrição também está muito ligado à busca das pessoas pela saúde e pelo bem-estar, né? Porque a gente passou pela pandemia, a gente viu que as pessoas que estavam com a saúde mais fortalecida eram as que tinham mais chance de passar com menos problemas, né? Com menos comorbidades, enfim. Então, quanto mais a gente se mantiver com saúde, melhor a gente vai conseguir enfrentar as dificuldades, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Com certeza.
né? É a base, de novo, nutrição. Sim. Você só tem que lembrar disso, né? Isso é outro ponto. Você precisa de pessoas para se manter atualizado na profissão de nutricionista. Eu, como nutricionista, pensar que só eu sozinho vou conseguir dar conta de 200 pacientes ativos? Será que eu vou dar conta de dar um suporte semanal para todas essas pessoas? Então, pensar em nutrição do futuro é pensar justamente isso. Além do consultório, além do seu serviço, você precisa mostrar o que você faz para uma outra pessoa que está chegando no mercado da nutrição, que pode ser seu estagiário, que pode ser o seu nutricionista da equipe, né? Para entregar esse suporte a mais. Agora vamos para um tema polêmico. Tcharam. Manteiga ou margarina? Né? Bastante polêmico. Tá muito em alta isso, realmente, né? Vou fazer várias questões sobre isso. E a primeira delas, né? Até peguei aqui a primeira informação, que é sobre a primeira, até falo, informação que foi colocada nas redes sociais, é que tiraram a gordura hidrogenada, que basicamente as gorduras trans, da margarina. Beleza. A partir disso, a margarina se tornou saudável para muitas pessoas nas redes sociais. Beleza, mas será que é só isso? O que a RDC falou aqui, realmente, para o público geral... Quem que falou? A Anvisa, na verdade. A Anvisa falou para todo mundo que precisa ser feito para cuidar da população geral de uma maneira mais fácil, né? Que... no artigo 1, né, esta resolução dispõe sobre a restrição de uso de gorduras trans industriais em alimentos. Então, não é somente na margarina. Não existe hoje somente a margarina sem gorduras trans no supermercado. Se, sei lá, 10 anos atrás você encontrava algum alimento com gorduras trans no supermercado, hoje você não encontra mais. Porque existe essa regulamentação da Anvisa, que é de 24 de março de 2022, tá? Então, as gorduras trans foram proibidas. Não podem ser mais vendidas em alimentos. Justamente. Né? E isso se aplica justamente, né, que é o artigo 2, a todos os alimentos, incluindo bebidas, ingredientes, aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologias, que era muito utilizada a gordura trans para aumentar o tempo de prateleira da margarina. Mas a gente ainda sabe que existem muitos alimentos de supermercado que têm um tempo de prateleira absurdo. Então, será que realmente tiraram a gordura trans? Será que as indústrias alimentícias se preocuparam de verdade com a população sobre isso? Então, já é uma questãozinha que a gente tem que ter, né, sobre esse assunto, tá? E, voltando, falando sobre essa comparação, manteiga e margarina, já falando sobre gordura trans, a gente entende que a margarina realmente não tem gordura trans. Ok. A comparação, hoje, a gente também precisa entender o ponto-chave, que é o que eu falo, para todo mundo que precisa, obviamente, consumir gordura na dieta, né? O quanto que você consome de gordura na dieta? O quanto que você consome de manteiga e margarina na dieta? Lília, me diz. Eu? Hoje nada. Nada? Atualmente não. Nem um pouquinho de manteiga, nem um pouquinho de margarina? Não. Pronto. Ótimo. Tá? Mas eu uso outras gorduras. Que bom. Tem que usar, né? Então, o estudo que eu trago aqui realmente para vocês, né, é um estudo que foi feito com uma população gigantesca. Para mim, é um estudo de referência, comparando esses dois alimentos, margarina e manteiga. E primeira base do estudo é quanto que foi utilizado para a gente começar a fazer esse comparativo. Foi utilizado 1 colher de chá de margarina e de manteiga. Quem que consome por dia? Quem que consome 1 colher de chá de margarina ou de manteiga por dia? Entendeu? E aí já traz outras coisas, né? Aí a gente vai pensar no fator cultural e no fator socioeconômico. O que é mais fácil para você? Manter na sua geladeira uma margarina de 500 gramas que custa R$ 4,50 ou uma manteiga que custa R$30? Qual que você vai utilizar menos? Você vai pensar em utilizar menos margarina ou se você vai pensar em comprar manteiga, mas vai ainda continuar usando pequenas doses ou a mesma quantidade que você usava de margarina? Entendeu? Então, realmente, são várias questões sobre isso, né? Novamente, voltando para o ponto manteiga e margarina, outra coisa que estão batendo muito em cima é que, realmente, a margarina, hoje, pensando em colesterol, tem mais benefícios do que a manteiga. E esse estudo também
mostrou isso, né? Confirmando isso, né? Pensando em colesterol, no modo geral, somente colesterol, não associado às doenças que as gorduras, como modo geral, podem causar, o colesterol pode ser reduzido, o LDL, em consumo da margarina para a manteiga, né? A pessoa utilizando a margarina pode reduzir mais facilmente do que a pessoa que utiliza a manteiga, ok? Mas, na conclusão do estudo, esta análise teórica de substituição dietética, né, quando consumidas, pode estar associadas a um risco menor, né, de infarto do miocárdio. É somente uma patologia, né, associada ao colesterol. Existem diversas. E para finalizar o estudo, e para finalizar essa indagação, são necessárias futuras análises de substituições que utilizem múltiplas medições dietéticas de gordura. Resumindo, precisam ser avaliados o que realmente a pessoa consome de gordura na alimentação para ser avaliado o que realmente está sendo benéfico para a saúde dessa pessoa. Está sendo somente manteiga ou margarina nessa população geral? Eles estão consumindo somente essas duas fontes de gordura na alimentação? Então, é isso que o estudo traz para a gente, tá? Precisa-se de mais estudos, adicionando até, né, para não ter conflitos, alimentos integrais que meçam resultados clinicamente importantes sobre essa comparação. Então, precisa realmente de mais estudos para se afirmar isso, entendeu? E a minha recomendação é, se for para utilizar um dos dois, lembrar lá do início do estudo. Uma colherzinha de chá vai ser ok. Mas se for acima disso, você não tem um controle sobre isso, pensando no fator socioeconômico, mantém o uso bem moderado, baixo, né? Ou prefiro nem consumir nenhuma ou nem outra. Como eu, particularmente, não consumo nenhuma e nem outra, porque eu basicamente não gosto, né? Aí já entra outras coisas sobre a associação da margarina rica em ômega 6, que suprime ômega 3, que muitas das vezes as pessoas também não têm essa cultura de uma alimentação rica em frutos do mar e peixe, né? Acabando tendo que suplementar ômega 3 e muitas vezes não suplementam ômega 3, né? Então são várias coisas realmente que às vezes precisam ser ditas que não foram ditas. Nós colocamos uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram para os nossos alunos poderem fazer perguntas para você. E quem vai fazer essas perguntas agora é o nosso glorioso Márcio Fernando. Primeira pergunta. Nosso querido amigo João Moura, se você não ganhou doce de leite, ainda não chegou na lista dos preferidos. Eu tô perto? Ainda não, porque precisa treinar mais um pouco. Não, frescando. Treinar ele tá treinando, mas precisa ter mais constância na dieta para ganhar esse doce de leite. Segunda pergunta. Ectomorfo, crossfit e musculação. Como conciliar? Basicamente só precisa comer. E quando achar que está comendo muito, ainda não está sendo suficiente. Aumenta mais um pouco. Quantos dias no deserto depois de uma pizza e meia? Pergunta da Gabriela e do Maurício Mau. O negócio é que a galera não se contenta em comer pouca pizza, né? Então, pensando nisso, são vários dias no deserto. Diego e Rebeca Marinho, que ótima pergunta. Iago, estamos precisando ir para o deserto. Quando vamos? Se querem, bora, viu? A galera sabe quando eu valor, né? Então, bora. E o que é que eu, Iago, tenho a ver que eu tenho que ir para o deserto agora? Explica aí. Porque é importante, né, pensar, como a gente já conversou muito aqui, sobre o peso desse paciente, que é nosso amigo Márcio aqui. Ele existe, na verdade, um excedente de peso e existe algumas complicações de articulações que a gente pretende reduzir esse peso para melhorar essas articulações. Então, a gente precisa reduzir o peso dele e até mesmo, galera, reduzir massa muscular, não só gordura, tá? Então, a gente está perdendo peso, massa corporal como um todo, porque o percentual de gordura dele é muito baixo. Estamos encerrando o nosso podcast e para quem quiser saber mais sobre o Iago, onde que encontra ele, nas redes sociais, onde que ele atende, vou passar a palavra para o Iago.
Agradeço demais, galera, a confiança no meu trabalho aqui, tá bom? Vocês me encontram no Instagram, Iago Mendonça Nutri, tá? Só bota lá, vai aparecer, me segue. E também atendo hoje na NutriGold, tá? Meu consultório fica lá. Qualquer coisa também entra no link da bio para marcar a nossa conversa. Muito obrigada e até a próxima.